Sabe aquela história de que depressão é só um desequilíbrio químico no cérebro? Pois é, por décadas foi isso que a gente ouviu. Mas e se essa for só uma parte da história? Parece que uma nova onda de pesquisa está nos forçando a olhar para além da química, revelando um culpado que ninguém esperava. E é exatamente essa a pergunta que está no centro de uma verdadeira revolução na neurociência. A gente sabe que essa ideia do desequilíbrio químico, ela dominou os tratamentos por anos, né? Só que agora, a ciência está descobrindo que a causa da depressão pode estar ligada a um sistema que a gente costuma pensar só quando está com gripe ou uma infecção, o nosso próprio sistema imunológico. Pois é, o foco agora está se voltando para um processo chamado neuroinflamação. As evidências mais recentes sugerem que a resposta do nosso sistema de defesa, lá dentro do cérebro, pode ser um fator crucial para a depressão se desenvolver. Mas, para a gente entender como isso funciona, primeiro a gente precisa dar uma olhada no porquê a teoria antiga. Bom, porque ela já não dá mais conta do recado. Então vamos lá. Para a gente sacar a importância dessa nova pista, a gente tem que olhar para as rachaduras na base da teoria antiga. Afinal, por que os cientistas sentiram que precisavam procurar uma outra explicação? Olha só, a teoria tradicional, aquela focada em neurotransmissores como a serotonina, foi a base de tudo por anos. Mas aí vem o problema. Para milhões de pessoas, os remédios baseados nessa ideia simplesmente não funcionam como deveriam. E foi essa lacuna gigante no tratamento que, sabe, acendeu a faísca e fez todo mundo começar a procurar respostas em outro lugar. E essa busca, nossa, não levou a uma descoberta pequena não, levou a uma verdadeira explosão de pesquisas numa direção completamente nova. E a gente não está falando de uma teoria isolada, tá? É uma mudança de paradigma mesmo acontecendo agora, em laboratórios do mundo inteiro. E dá uma olhada nisso aqui. Essa é a prova visual dessa explosão. O número de estudos que conectam inflamação e depressão simplesmente disparou, principalmente a partir de 2018. Isso não é um crescimento devagarinho, não, é uma curva exponencial. Mostra como a comunidade científica do mundo todo está se unindo em torno dessa nova ideia. E só para ter uma ideia do tamanho disso, o trabalho que baseia essa análise aqui revisou mais de 2.300 estudos, e isso publicados só entre 2001 e 2024. É impressionante a quantidade de dados que está apoiando essa nova linha de pesquisa. E o mais legal é que essa pesquisa não está concentrada num lugar só. Esse mapa aqui mostra que o esforço é global de verdade. Tem laboratório na América do Norte, na Europa, na Ásia, na América do Sul, tá todo mundo ajudando a montar esse quebra-cabeça. E o interessante é ver como cada país contribui de um jeito. A China, por exemplo, está na frente com um volume gigantesco de publicações. Já os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, eles estão produzindo aqueles estudos de altíssimo impacto, sabe? Aqueles que todo mundo cita depois. E é justamente essa diversidade que deixa a pesquisa toda tão forte, tão robusta. Ok, a gente já viu o tamanho global dessa pesquisa, né? Então agora é hora de dar um zoom. Vamos conhecer o personagem principal dessa história toda. Um tipo de célula cerebral muito, mas muito especial. Pode pensar nelas como os verdadeiros guardiões do nosso cérebro. Apresento a vocês a micróglia. Falando de um jeito bem simples, são elas as células do sistema imunológico que moram lá no cérebro. Elas ficam o tempo todo monitorando o ambiente, sabe? Vendo se está tudo em ordem. Uma analogia que eu acho ótima é pensar nelas como se fossem jardineiros. Isso mesmo, jardineiros do cérebro. Quando está tudo bem, elas cuidam desse jardim, podando o que não serve mais, limpando a sujeira e garantindo que as conexões entre os neurônios funcionem direitinho. Só que aqui vem o ponto-chave. Esses jardineiros têm tipo uma dupla personalidade. No modo protetor, eles liberam substâncias que acalmam a inflamação, que consertam o que está estragado. Mas, quando alguma coisa perturba eles, aí eles mudam para o modo destrutivo. E nesse estado eles liberam um monte de substâncias que causam inflamação e criam um ambiente tóxico para os neurônios. E é justamente essa virada de chave, essa mudança de papel, que está no coração da teoria da neuroinflamação na depressão. Então vamos entender como é que esses jardineiros podem ir de heróis a vilões. Funciona como uma reação em cadeia e é bem perigosa. Tudo começa com um gatilho, tipo estresse crônico. Isso liga a micróglia e a força a entrar naquele modo destrutivo. E a partir daí, elas começam a liberar uma enxurrada de químicas inflamatórias, as citocinas, dando início a um verdadeiro ciclo vicioso. E essa enxurrada química, claro, tem consequências bem sérias. Ela pode bagunçar toda a química do cérebro, incluindo a da famosa serotonina.
Pode também bloquear fatores de crescimento que mantêm os neurônios saudáveis e até impedir que novos neurônios nasçam. No fim das contas, ela cria um ambiente hostil, um lugar onde as células do cérebro simplesmente não conseguem conversar direito. E é aqui que a gente conecta os pontos. Essas mudanças todas acontecendo lá em áreas do cérebro que são super importantes para o nosso humor, como o hipocampo, isso não é só uma coisa abstrata de laboratório. Não. Isso se manifesta como os sintomas que a gente conhece bem da depressão. O humor para baixo, a falta de interesse nas coisas, a dificuldade de se concentrar, o cansaço. Bom, e entender isso tudo abre um horizonte totalmente novo para os tratamentos. Pensa bem, se a inflamação é parte do problema, então talvez a solução também passe por controlar essa inflamação, certo? Essa citação aqui do artigo de pesquisa resume perfeitamente a virada. A neuroinflamação deixou de ser só uma hipótese lá no cantinho. Ela se tornou um quadro teórico, ou seja, é uma lente fundamental que os cientistas estão usando agora para entender a biologia da depressão. E esse novo jeito de olhar para a coisa está abrindo um monte de caminhos de pesquisa fascinantes. Agora, os cientistas estão investigando de tudo, desde a conexão entre a saúde do nosso intestino e a do cérebro, até como o corpo lida com nutrientes e com o estresse. Cada um desses caminhos pode ser um alvo para a gente ter tratamentos super inovadores no futuro. O que nos deixa com uma pergunta bem provocadora para o futuro, né? Quando a gente entende a depressão não só como um problema químico, mas também como um problema do sistema de defesa do cérebro, a gente abre a porta para uma era completamente nova de tratamentos. Será que o futuro da saúde mental está em reequilibrar não apenas a nossa química, mas as próprias defesas do nosso cérebro?